Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje vamos mergulhar em um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil, a proclamação da República. Como o Brasil deixou de ser uma monarquia? Por que o imperador Dom Pedro II perdeu o apoio? Quem realmente proclamou a República? Foi uma revolução popular ou uma mudança feita por poucos? E como surgiu o Brasil republicano que conhecemos hoje? Prepare-se, porque hoje vamos entender toda essa história de forma clara, interessante e cheia de curiosidades. Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e bora conhecer os bastidores da proclamação da República. Para entender a República, primeiro precisamos entender o que existia antes dela. Desde a independência, em 1822, o Brasil era uma monarquia. Isso significa que o país era governado por um imperador. Primeiro veio Dom Pedro I, depois seu filho, Dom Pedro II. Durante quase 50 anos, Dom Pedro II governou o Brasil. E aqui vai uma curiosidade. Dom Pedro II foi um dos governantes mais respeitados da história brasileira. Ele era considerado inteligente, culto e bastante dedicado aos assuntos do Estado. Falava vários idiomas, gostava de ciência, gostava de fotografia, trocava cartas com cientistas famosos do mundo inteiro. Muita gente admirava o imperador, mas mesmo sendo respeitado, o sistema monárquico estava começando a apresentar problemas. E esses problemas seriam fundamentais para o fim do Império. Na segunda metade do século XIX, o Brasil começou a mudar rapidamente. As cidades cresceram, o comércio aumentou, as ferrovias foram construídas, o telégrafo se espalhou, novas ideias chegavam da Europa. E entre essas ideias estava o republicanismo. Os republicanos defendiam algo simples. O chefe de governo não deveria ser um imperador hereditário, deveria ser um presidente escolhido. Segundo eles, a república representava mais modernidade, mais participação política, mais progresso. Essas ideias começaram a ganhar força, principalmente entre militares, profissionais liberais, jornalistas, empresários, fazendeiros. A monarquia ainda existia, mas já não era unanimidade. Em 1870 surgiu um documento importante, o chamado Manifesto Republicano. Esse texto defendia oficialmente a implantação da República no Brasil. Os republicanos afirmavam que o país precisava acompanhar as transformações do mundo. Naquele período, vários países americanos já eram repúblicas. Os Estados Unidos eram uma república, a Argentina era uma república, o Chile era uma república, o Uruguai era uma república. O Brasil era uma exceção. Os republicanos usavam isso como argumento. Diziam que a monarquia estava ultrapassada. Em 1873 foi criado o Partido Republicano Paulista. Esse partido teria um papel importante nos acontecimentos futuros. Mas ainda havia um detalhe: os republicanos eram uma minoria. A maioria da população nem participava da política. O voto era extremamente limitado. Portanto, a república ainda estava longe de acontecer, ou pelo menos parecia estar. Agora chegamos a um dos fatores mais importantes da queda do Império: os militares. Durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, o exército ganhou muito prestígio. Os soldados voltaram da guerra sentindo-se heróis nacionais. Mas ao retornar, muitos oficiais acreditavam que não recebiam o reconhecimento merecido. Eles começaram a criticar o governo imperial. O problema é que o Império não gostava dessas críticas. Vários oficiais foram punidos. Isso gerou revolta dentro dos quartéis. A relação entre o exército e o governo ficou cada vez pior. E quando os militares começaram a se aproximar dos republicanos, a situação ficou ainda mais complicada para a monarquia. Nessa época, uma filosofia estava fazendo sucesso entre os militares: o positivismo. Essa corrente foi criada pelo filósofo francês Auguste Comte. Os positivistas acreditavam que a sociedade deveria ser organizada pela ciência e pela razão. Eles defendiam ordem e progresso. Aliás,
Você já viu essa frase em algum lugar? Exatamente. Ordem e progresso. Ela está na bandeira brasileira até hoje. Essa frase foi inspirada diretamente nas ideias positivistas. Muitos militares passaram a acreditar que a república seria o caminho para modernizar o país. Outro problema envolvia a Igreja Católica. Durante o Império existia uma forte ligação entre a Igreja e o Estado, mas começaram a surgir conflitos. Bispos passaram a desafiar determinações do governo. O imperador interferia em assuntos religiosos. A Igreja não gostava disso. Essas tensões enfraqueceram uma parceria que existia há décadas, mas um grupo importante começava a se afastar da monarquia. Agora chegamos a outro ponto decisivo: a escravidão. Durante séculos, a economia brasileira dependeu do trabalho escravo, mas o movimento abolicionista crescia cada vez mais. Diversos setores defendiam o fim da escravidão. Após várias leis graduais, veio a decisão definitiva. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. A responsável pela assinatura foi a princesa Isabel. A escravidão acabou oficialmente. Hoje vemos esse acontecimento como um enorme avanço. E realmente foi. Mas houve consequências políticas. Muitos grandes fazendeiros ficaram furiosos. Eles perderam sua mão de obra escravizada. Além disso, não receberam indenizações. Esses fazendeiros passaram a abandonar a monarquia, e vários deles aderiram ao movimento republicano. A monarquia estava perdendo aliados importantes. Perceba o que estava acontecendo. Os militares estavam insatisfeitos. Os republicanos estavam organizados. A igreja estava descontente. Os grandes fazendeiros estavam irritados. A monarquia começava a ficar isolada. E havia outro problema. Dom Pedro II estava envelhecendo. Sua saúde já não era mais a mesma. Muitos se perguntavam: o que aconteceria quando ele morresse? A sucessora seria a princesa Isabel? Mas parte da elite não apoiava essa possibilidade. E isso aumentava ainda mais a instabilidade política. Nesse momento surge um personagem fundamental: Deodoro da Fonseca. Ele era um militar respeitado, veterano da Guerra do Paraguai, monarquista durante boa parte da vida. Isso mesmo, muita gente não sabe disso. Deodoro não começou sua carreira como republicano. Na verdade, ele tinha amizade com Dom Pedro II. Mas os conflitos entre os militares e o governo foram mudando sua posição. Aos poucos ele passou a apoiar a derrubada da monarquia, e seu nome se tornaria inseparável da proclamação da República. Em 1889, os republicanos intensificaram suas articulações. Reuniões secretas aconteciam constantemente. Militares conspiravam, políticos republicanos conspiravam. Jornalistas republicanos divulgavam críticas ao Império. O ambiente político estava extremamente tenso. Rumores circulavam por toda parte. Boatos eram espalhados diariamente. Ninguém sabia exatamente quando algo aconteceria, mas todos percebiam que uma grande mudança estava se aproximando. Chegamos aos dias decisivos. Novembro de 1889. Os conspiradores acreditavam que o governo poderia agir contra eles. Alguns rumores afirmavam que líderes militares seriam presos. Outros diziam que haveria punições severas. Essas informações aumentaram a pressão. Os republicanos decidiram agir rapidamente. O momento havia chegado. Finalmente chegamos ao dia histórico. 15 de novembro de 1889. Logo pela manhã, tropas lideradas por Deodoro da Fonseca saíram às ruas do Rio de Janeiro. Lembrando, na época o Rio era a capital do Brasil. Os militares marcharam em direção ao Campo de Santana. A população observava tudo com curiosidade. Muita gente nem entendia o que estava acontecendo. Não houve grandes batalhas. Não houve guerra civil. Não houve confrontos gigantescos. A mudança aconteceu de maneira relativamente rápida. Deodoro assumiu a liderança do movimento.
o gabinete imperial foi derrubado. Poucas horas depois, a República foi proclamada. O Império Brasileiro chegava ao fim. Existe uma frase muito famosa relacionada a esse episódio. O povo teria assistido a tudo bestializado. A expressão foi popularizada pelo jornalista e escritor Aristides Lobo. Segundo ele, a população observou os acontecimentos sem compreender exatamente o que estava acontecendo. Isso faz bastante sentido. A maior parte dos brasileiros estavam excluída da política. Poucos podiam votar. Poucos participavam das decisões nacionais. Por isso, a República nasce sem grande participação popular. Foi uma mudança liderada principalmente por militares e elites políticas. E o que aconteceu com Dom Pedro II? O imperador foi informado sobre a queda da monarquia. Pouco depois recebeu a ordem para deixar o país. A família imperial embarcou rumo à Europa. O exílio começou. Dom Pedro II passou os últimos anos de sua vida fora do Brasil. Ele morreu em 1891, em Paris. Muitos brasileiros sentiram tristeza com sua partida. Mesmo entre republicanos, havia um respeito por sua figura pessoal. Com a queda do Império, surgiu um governo provisório. Deodoro da Fonseca assumiu o comando. O Brasil passou oficialmente a ser chamado de República. Diversas mudanças começaram imediatamente. Foi criada uma nova bandeira. Foi elaborada uma nova Constituição. O sistema político foi reorganizado. A separação entre igreja e Estado foi oficializada. Províncias passaram a ser chamadas de estados e o país iniciava uma nova fase. Em 1891 surgiu a primeira Constituição Republicana. Ela trouxe mudanças importantes. O Brasil tornou-se uma república federativa. Foi criado o presidencialismo. O presidente passou a ser o chefe do poder executivo. Também foram definidos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Uma estrutura inspirada em modelos republicanos modernos. Mas existe um detalhe importante. A República não resolveu automaticamente os problemas do país. A desigualdade continuou, a pobreza continuou, a exclusão política continuou. Grande parte da população permaneceu sem voz. Por isso, muitos historiadores afirmam que a República mudou o regime político, mas não transformou completamente a estrutura social brasileira. Vamos para algumas curiosidades interessantes. Primeira curiosidade: a bandeira republicana quase foi diferente. Alguns grupos queriam uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, mas essa ideia acabou rejeitada. A segunda curiosidade: Dom Pedro II não resistiu militarmente. Ele preferiu evitar o derramamento de sangue. Terceira curiosidade: muitos brasileiros só descobriram que estavam vivendo em uma república dias depois. A comunicação era muito mais lenta do que hoje. Quarta curiosidade: Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente da história do Brasil. A expressão ordem e progresso continua na bandeira brasileira até hoje, mais de um século depois. A proclamação da República mudou completamente o rumo da história brasileira. Ela encerrou quase 70 anos de monarquia, criou novas instituições, mudou a forma de governo, redefiniu a organização política nacional e abriu caminho para todas as fases republicanas que vieram depois. A República da Espada, a República Oligárquica, a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar, a Nova República. Tudo isso aconteceu dentro do sistema republicano iniciado em 1889. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pela proclamação da República. Vimos como o Império foi perdendo o apoio. Entendemos a insatisfação dos militares. Conhecemos a influência dos republicanos. Aprendemos sobre a questão religiosa, a questão militar e os impactos da abolição da escravidão. Também acompanhamos o dia histórico de 15 de novembro de 1889, quando a monarquia chegou ao fim e nasceu a República Brasileira. Mais do que uma simples troca de governantes,
A proclamação da República representou uma mudança profunda na organização política do Brasil. Uma mudança que continua influenciando nossa sociedade até os dias atuais. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!